os equipamentos certos faz toda a diferença. É assim que funciona. Você cuida do sistema e o sistema cuida de você. Olha só que legal. Esse aqui é um pouco do mel que a gente tirou agora para nosso consumo, né? Então, né, gente, eu vou ter que começar esse vídeo já tendo que prometer para vocês mais 2 outros vídeos, olha só. Vou ter que prometer para vocês um vídeo falando somente sobre equipamentos necessários para o trabalho com apicultura, mesmo para quem trabalha com sisteminha, ou seja, de forma miniaturizada, né, que não é para produção em grande escala, mas vai trabalhar com abelhas, então vai precisar de ter um equipamento adequado para o trabalho. E vou ter que fazer um outro vídeo falando para vocês somente sobre o ninho, porque é sempre uma questão que é levantada quando a gente fala de mel aqui no canal, que as pessoas questionem por que nós temos pés de ninho aqui, sendo que o ninho é prejudicial às abelhas. E é uma conversa que nós precisamos ter sobre o ninho, né? E é uma conversa boa, mas é uma conversa longa, então não vai dar pra gente tratar sobre ela aqui nesse vídeo. Então é como eu disse, eu sou obrigada a começar esse vídeo falando, já prometendo para vocês mais 2 outros vídeos. A conversa de hoje é sobre abelhas, né? Sobre a importância delas no sistema. Então, vamos falar, eu vou tentar falar com vocês hoje nesse vídeo somente sobre dois aspectos, tá? Sobre a importância das abelhas e de outros polinizadores num sistema de produção de alimentos, em qualquer sistema de produção de alimentos, e sobre a questão da necessidade de recursos para a implantação do módulo de apicultura, mesmo de forma, mesmo que em pequena escala dentro de um sisteminha. Então, assim, para aqueles que já têm bastante experiência com apicultura, nada do que nós vamos falar aqui hoje é novidade. E também não vamos falar nada sobre grande produção de mel. Não é a intenção desse vídeo. A gente vai guardar alguns tabletes, alguns quadros, para mastigar mesmo, né? Para as pessoas que têm rinite, é muito saudável mastigar o próprio favo de mel. E depois que a gente retirar o mel, a gente vai ter uma ideia de quanto que deu esse mel aí. Lembrando que a gente está voltando a mexer com o mel agora. Você quer mel, Arthur? E nesse vídeo que nós ensinamos a fazer a caixinha de jataí, vou deixar o link para vocês com certeza. Vocês vão conseguir ver ali várias imagens, né, de flores, de abelhas visitando essas floradas aqui no nosso sistema. E tem uma florada que as abelhas amam, gostam mesmo, de verdade, é desse feijão aqui, que eu não sei como ele vai ser conhecido na região de vocês que estão nos acompanhando. Esse aqui, ele é conhecido como labi-labi, né? E ele dá essas flores aqui o tempo inteiro. E as abelhas vêm com muita frequência. Olha só. Então a gente tem favas e florada do labi-labi o tempo inteiro. Ele é uma trepadeira, como vocês podem perceber.
A gente tem esse cipó aqui, que as abelhas apreciam muito e as ovelhas apreciam mais ainda. Quando elas nos veem nos aproximando desse cipó aqui, elas já começam a berrar loucamente, como se a gente não alimentasse, se elas não implorassem. Por que eu tô falando isso? Porque é muito importante compreender que não existe, por mais que você faça grandes investimentos, não existe como ter alimento sem um agente polinizador, né? Os estudantes de biologia vão concordar quando a gente fala que um número muito expressivo de plantas, principalmente as que nós utilizamos na nossa alimentação, elas possuem flores que precisam ser fecundadas, né? Então nós temos plantas que possuem apenas flores masculinas, flores que possuem apenas flores femininas, plantas que possuem os dois tipos de flores, tanto as flores masculinas quanto as flores femininas, plantas que são o que nós chamamos de hermafroditas, que possuem tanto o órgão masculino quanto o órgão feminino na mesma flor. Mas como isso não pretende ser uma aula de biologia, embora pudesse ser biologia aplicada, né, na prática, o que eu quero dizer é que uma flor não caminha até a outra para que ocorra essa polinização. Precisa haver um agente externo que venha e faça esse trabalho, né? Então, entre os agentes polinizadores, nós temos, entre os mais importantes, nós temos o vento, por exemplo. O vento, sem vento eu não consigo a polinização do milho. O maior polinizador do milho é o vento. É importante. Nós também temos os pássaros como grandes agentes polinizadores, principalmente como dispersores, né? Quando um pássaro vem e bica uma fruta e leva essa fruta no bico até uma outra região, quando ele consome essa fruta e depois ele deixa os dejetos dele no chão, no meio das matas ou mesmo no galho de outras plantas, ele está fazendo a dissipação. Nesse caso ele não está polinizando, ele está dissipando sementes. Mas quando, por exemplo, ele visita algumas flores, e daí nós temos, por exemplo, o caso dos beija-flores, e ele, ao tocar a flor, ele permite que essa flor seja polinizada, que derrube ali, né, o pólen sobre as flores, ele permite essa polinização. Então, nós temos o trabalho de algumas vespas, de algumas mariposas, mas o grande trabalho, no caso das flores, é feito através da ação das abelhas, de todas as abelhas. Não só a Apis mellifera, que é a que nós conhecemos como a abelha Europa, mas também as abelhas nativas, sem ferrão, e o Brasil é riquíssimo em variedade dessas abelhas nativas, né? Aqui no nosso sistema nós já vimos a abelha que nós chamamos de marmelada, ela se parece muito com a jataí, é fácil confundir as duas, e também existe a mirim, né? Aqui nós mais temos das abelhas sem ferrão são de fato as jataís. Dentro também da classificação de abelhas para polinização, que nós temos uma frequência muito legal aqui no sistema, nós temos as mamangavas, e os maracujás agradecem muito pela presença das mamangavas, né? Que é uma abelha grandona, né? E sem ela, você seria obrigado a usar luvas de algodão e sair tocando
cada uma das flores, né, do seu maracujá, ou com um pincel macio. Mas nós temos a mamangava para fazer isso. A mamangava, você não vai achar uma caixa cheia de mamangavas, ela é uma abelha solitária, ela trabalha só. E tem outras abelhas solitárias também no sistema. E elas são essenciais para fazer esse sistema funcionar, elas são essenciais para garantir que as flores vão ser polinizadas, e as flores, uma vez polinizadas, vão dar origem finalmente ao fruto, que vai vir com sementes para que você possa reproduzir essas plantas. Então, assim, sem o trabalho dessas abelhas, você não tem o fruto. Então, por que é importante estar falando sobre esses agentes polinizadores? Eles vão vir para o nosso sistema independente de nós querermos ou não que eles venham, desde que haja florada. Como que nós garantimos que haja florada dentro do nosso sistema de produção de alimentos, dentro do sisteminha? Uma das formas que nós fazemos isso é através do escalonamento de produção. Temos vídeo no canal, vou deixar também o link falando sobre isso. Quando nós escalonamos, quando nós decidimos que tipo de alimentos nós queremos plantar, e com que frequência a gente quer fazer as colheitas, a gente garante várias floradas no decorrer do ano e a gente garante variedade de floradas. Daí a gente entra lá na questão do ninho, por que o ninho não mata as abelhas aqui do sistema? Por causa da variedade. Se eu oferecer somente um tipo de florada, eu posso atrair talvez somente um tipo de abelhas para o meu sistema, né? E eu posso estar, vamos dizer assim, saturando esses pequenos polinizadores com apenas um tipo de nutriente, né? E trazendo em abundância, talvez, algum tipo de toxina para eles e desequilibrando assim esse sistema. Acabo desequilibrando também a população desses polinizadores, tá certo? Então, quando eu faço escalonamento de produção no meu sisteminha, eu tenho garantida toda essa variedade de florada, e aí eu tenho a visita de uma grande variedade também de abelhas, de várias espécies, né? E elas vão me garantir também de volta que eu esteja colhendo esses alimentos que eu estou plantando. Tá vendo que legal? É uma parceria super legal. Eu garanto diversidade de alimentos, elas ficam felizes, né? Elas são atraídas para isso, e elas, de volta, elas garantem que eu vou estar colhendo, que nós, como família, vamos estar colhendo a variedade de alimentos que nós plantamos, né? Citando as abelhas, né? Como eu disse, temos outros agentes de polinização e outras formas de reprodução vegetativa também, né, gente? Mas hoje o nosso foco são as abelhas. Faltando as É cano longo mesmo? botas de É borracha. mesmo? Cano longo, né? É, Essa botininha vai te resolver por hoje, né, tem amor? um caninho alto. Depois tem que resolver a bota. Vai resolver por hoje as abelhas com minha canela. Depois de muito tempo sem mexer com as abelhas, pela falta de EPI, eles vão ter uma conversa hoje com elas e voltar a fazer o manejo. Fechei pra nós, amor? Tá. Da incendiária descendo. As nossas caixas, nós estamos com 3 lá no apiário, elas estão montadas debaixo de um bosquezinho que tem. Eu não vou até lá, mas o Davi vai fazer algumas filmagens de lá e trazer pra gente. Agora vamos falar sobre a questão da implantação do módulo de apicultura dentro de um sisteminha. Primeira coisa,
isso foi dito no último vídeo do canal, que a gente conversou um pouquinho, falou um pouquinho sobre os módulos que compõem um sisteminha. Miniaturização, né? Nada em grande escala. A gente está falando de fazer o aproveitamento e o manejo do mel que é produzido automaticamente, porque nós estamos oferecendo florada para esses polinizadores que são as abelhas. Tanto as abelhas com ferrão quanto as abelhas sem ferrão, né? Tanto para a apicultura, que trata com as abelhas que tem ferrão, como é o caso da Europa, né? Da abelha africanizada também. E tanto para a meliponicultura, que é como nós chamamos o manejo, a criação e o manejo das abelhas nativas sem ferrão. Quando nós decidimos fazer o aproveitamento desse mel que é produzido, porque essas abelhas chegam ao sistema, elas foram convidadas para estar nesse sistema, lembrando que a gente vai tomar todo o cuidado para não envenenar esse sistema. A gente tem que ter muito cuidado com fogo, muito cuidado com qualquer tipo de produto químico que a gente venha a usar, para não estar prejudicando também, para não estar consumindo, né, resíduos tóxicos que não deveriam estar no nosso organismo, como também não está prejudicando a vida desses pequenos seres que são tão úteis. E aí se a gente resolve fazer o aproveitamento desse mel, a gente tem que ter em mente que a gente vai precisar fazer algum investimento, que a gente vai ter a necessidade de investir em equipamento adequado. Quando nós começamos nosso sisteminha há 4 anos atrás, nós já percebemos que a visitação de abelhas no nosso sistema se tornou frequente e nós começamos a perceber mais a ação delas no nosso ambiente. Então nós começamos com algumas caixas. Nós não tínhamos como investir na época em 2 macacões, então nós tínhamos apenas um, então o Flávio fazia esse manejo sozinho. E nós conseguimos adquirir um fumegador já bastante usado, já tinha alguns traços de ferrugem e a lona também já dando alguns problemas, né? E logo nós perdemos, né? Tanto o macacão, porque não era um macacão de boa qualidade, como eu já disse, e também o fumegador. Bom, antes disso, nós chegamos a ter 4 ou 5 caixas de abelha europeia. E não dá para trabalhar com elas sem esses equipamentos, né? Porque uma ferroada de abelha não é uma coisa agradável e pode ser perigosa, né? Então, o que aconteceu? Nós ficamos de pouco mais de 2 anos sem fazer o manejo dessas colmeias. Então nós perdemos algumas colmeias, né? Não é que nós perdemos, como nós não estávamos fazendo o manejo dessas colmeias, então elas enxameavam e iam embora. Sem contar que as abelhas também têm predadores naturais, né? Tem vespas, tem a questão das formigas, tem a questão de fogo próximo. E se você não está fazendo a manutenção, não tem como você controlar isso daí. Então, por falta de controle da manutenção, hoje nós estamos trabalhando só com 2 caixas. Aí no vídeo que vocês vão estar vendo hoje, eu chego a dizer que nós estamos com 3 caixas, mas na verdade estamos com 2. O Flávio, nesse vídeo, ainda não está utilizando as botas de borracha. E isso não foi bom para ele, né? Ele fala que as canelas seriam atacadas e realmente foram. Para de fumaça aí pra nós.
Louvado dela. Não fica no alvado dela não, na frente dela não, fica de cá. Daí elas atacam demais, assim. E esse negócio. Que não destrói os favos, né? Deixa eu ver, tá? Banquê desse. Tirar esse aqui. Ó, já estavam começando a pôr um melzinho nessa, né? Aí tem mel aí, vamos. Uhum. Aí os bebendo mel, ó. Aí, ó, aqui embaixo, aqui. Olha esse aqui. Tirar. Ficaram bruta. Esse aqui cheio de feromônio. Tem mel, viu? Bem, então daí percebe-se que você tem que fazer um investimento, né? Você precisa dos macacões, você precisa das botas, precisa das luvas, precisa do fumegador, tá bom? Já está prometido um próximo vídeo. Nesse vídeo eu quero estar apresentando para vocês qual é o modelo de colmeia mais utilizado, mostrar para vocês também como que funciona o fumegador, né? Lembrando, né, gente, que no sisteminha a gente está falando para pessoas que vão trabalhar em pequena escala, vão trabalhar. O que a gente precisa saber, o mínimo que nós precisamos saber para poder estar usufruindo desse mel aí, para poder estar aproveitando esse mel para o consumo da família. Sempre a preocupação quando a gente traz esses vídeos aqui do sisteminha para vocês é a mesa da família, tá bom? Excedentes vão aparecer, você vai poder comercializar esses excedentes, mas sempre o foco é a produção e a garantia de alimento de qualidade na mesa da família. Aqui eu vou calcular mais ou menos a largura da boca do vidro e mais ou menos o comprimento aqui. Porque sempre é muito legal poder ter os favos de mel, principalmente esses assim, clarinhos assim, tá vendo? Que são ótimos para mastigar e é um tratamento muito legal para pessoas que têm doenças das vias respiratórias, para quem tem rinite. Então eu vou colocar esses favos assim nos vidros e depois preencher com mel. A gente vai usando o mel e vai também consumindo os favos. Aí eu vou fazer isso aqui. Olha que bonito que fica. Já vou cobrir porque logo aparecem abelhinhas por aqui. E já vou preencher com o mel para eu poder estocar o mel para o nosso consumo nesses próximos meses. Até a gente retornar mesmo ao nosso trabalho aqui com as abelhas. Mas tá vendo que bênção que é ter o trabalho das abelhas no sistema? E é claro que depois, se você quiser vender o excedente, porque lembrem-se
Vou sempre ficar repetindo isso, claro, né, gente? Sisteminha é para priorizar o consumo da família. Mas você sempre pode estar comercializando o excedente e tá tirando aí recursos financeiros até para manter o próprio sistema. Então fica belíssimo e agrega valor você colocar os favos aí dentro. Olha que legal quando a gente utiliza a espátula de pedreiro para fazer essa extração, porque a gente não quer espremer manualmente, a gente acaba retendo muito mel dentro da cera quando espreme manualmente. E aproveitando, deixando pouca cera para as abelhas aproveitarem nos quadros. Quando você tem a centrífuga, é melhor porque você só precisa desopercular, né? Você só tira a tampinha, aquela capinha esbranquiçada que recobre os alvéolos, que faz o lacre deles, vamos dizer assim, e coloca na centrífuga e a força centrífuga vai retirar o mel do quadro. No nosso caso, aqui é tudo muito artesanal, a gente não está produzindo mel para comercialização, é para consumo em casa mesmo. Então, essa aqui é a forma mais eficiente, mais limpa, não dá gastura, né? Não fica melando as mãos. E a gente ainda deixa bastante cera nos quadros para que as abelhas retomem o trabalho delas. Então, a gente pode pegar e fazer isso de forma bem gentil, puxando para fora, evitando de afundar muito a espátula, passando o mais para fora possível. A intenção é quebrar essas paredes que estão servindo de barreira para o mel escorrer. Aí eu vou pôr esses quadros aqui para escorrer num tambor. Sempre para fora, porque a gente tem que lembrar que a parede que vai ficar, ela é delicada. Um trabalho feito com paciência, sem pressa, que dá certo, dá super certo. Então, gente, aí, ó, uma solução para quem tem aquela gastura de espremer os favos nas mãos. Aí a gente põe numa peneirinha de inox, né, uma peneirinha metálica, ou uma de plástico, desde que seja bem novinha, bem higienizada mesmo. É um trabalho rápido para escorrer. E aí a gente tira a maior parte do mel sem ter que espremer. E as abelhas vão ter de volta um quadro, né? Mesmo que a gente tenha que fazer alguns recortes depois, elas vão ter um quadro com cera para ela continuar o trabalho dela, certo? É sempre importante pensar nas abelhas, sempre importante deixar alimento para elas. É sempre importante deixar cera nos quadros, porque assim você vai estar economizando uma energia para ela, vamos dizer assim, certo? E sempre tratar essas abelhinhas com gentileza, porque elas só nos prestam serviços, elas só nos fazem bem. Essa cera mais esse aqui é o último quadro que a gente pegou para teste. E as nossas amigas que estavam campeando estão sentindo o cheirinho do mel.
Então é sempre bom fazer isso numa hora em que elas já tenham ido embora para casa ou que não tenham saído ainda. Depois das 5 da tarde, né? Cada vidro desse daqui, por exemplo, tem média de 700 gramas de mel. Esse aqui tem 1 quilo de mel. Os favos mesmo em si quase não tem peso, certo? Eles estão cheios de mel. As paredes de cera, como vocês podem ver, elas são bem delicadas. Então o peso é praticamente mesmo que do mel mesmo, certo? Isso é para nosso consumo. E é muito satisfatório isso. Ainda tem um pouco de mel escorrendo ali, ainda deve dar mais ou menos 1 ou 2 litros. Isso de melgueiras que nós não estávamos fazendo a manutenção delas, pelos motivos que a gente vai explicando no decorrer desse vídeo para vocês. Mas é só para vocês terem uma ideia de retorno, do que é cuidar de um sistema e permitir que esse sistema também cuide de você. Enfim, gente, eu espero que vocês gostem, que vocês apreciem o vídeo dessa semana. E espero estar colocando logo, muito em breve no canal, esses 2 vídeos que eu prometi para vocês. Pra gente falar um pouquinho, se aprofundar um pouquinho nesse módulo, que é o módulo de produção de mel dentro do sisteminha. Tá certo? Então, até os próximos vídeos e espero que vocês gostem deste. Aí já estão aqui, já tem mais de 1 ano, elas estão super estabelecidas. Agora são as 8 da manhã e elas estão com pouca atividade aqui na entrada, que é porque a essa hora elas estão campeando. E elas vão sair daqui porque esse pé de mamão aqui a gente vai ciclar, né? Picar e jogar no solo. E vamos colocá-las em uma caixa de jataís do modelo que nós ensinamos a fazer em um dos vídeos do canal. Vou deixar um link para vocês. E se a gente for procurar aqui dentro do nosso sistema, nós encontraremos mais algumas caixinhas, mais algumas casas de jataís por aqui.